O que nós, como fãs de K-pop, esperamos dos idols? A gente espera carisma, a gente espera habilidades extraordinárias, a gente espera beleza, uma perfeição sobre-humana, ou tudo isso junto, né, criando aquilo que a própria cultura do K-pop mesmo busca trazer, que são os seres humanos perfeitos, né, que são bons em tudo e além disso são lindos e têm carisma e são pessoas boas e tudo mais. Mas como que a gente espera esse tipo de coisa dos idols? E também por que que a gente espera isso, né? Por que que nós queremos tanto assim consumir e perseguir e acompanhar e idolatrar pessoas que são tidas como perfeitas? Muitas vezes elas são mais novas que nós já queremos que elas tenham esse tipo de comportamento, aptitude, habilidades. Elas ainda estão em fase de desenvolvimento e nós já estamos exigindo tanta coisa delas, não é mesmo? O Boys Planet ainda nem começou, mas já tá dando muito o que falar. Nós temos diversos trainees que já estão fazendo muito sucesso, já estão sendo super populares, seja por polêmica, seja por memes. Temos inclusive muitas polêmicas e muitos memes. A gente tem adolescente pegador na escola, a gente tem gay heterofóbica, essa tá mais do que certa. A gente tem gente extremamente preconceituosa que ainda bem que tá sendo cancelada já antes de começar. E a gente tem o grande filho do Manuel Gomes e da Chu, da Luna, né, que é o Antônio, né, reizinho maravilhoso, adotado pelo Brasil. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer. Que com certeza merece e vai estar no top 11, porque eu tô profetizando aqui. Vai ter Antônio Gomes sim cantando Caneta Azul na final. Mas esse aqui não vai ser um vídeo especificamente pra falar sobre o programa. Não vou ficar comentando o rumor, não vou ficar comentando meme, não vou ficar comentando o que eu espero do programa. Até porque esperar, a única coisa que eu espero é que eu vou passar raiva, né? Porque reality show nunca tá livre de a gente passar raiva. Ainda mais vindo da Mnet, que tá sempre fazendo os bad editing dela, fazendo de tudo pra gente ficar puto da cara. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão diferente sobre o programa, tentar analisar a estrutura dos reality shows coreanos, desses reality shows que formam grupos, e o que nós, como consumidores desse tipo de conteúdo, estamos de certa forma contribuindo para o mantimento dessa estrutura que é muito exploratória e contribui ainda mais para a decadência do K-pop como um todo, contribuindo ainda mais para a superexploração de adolescentes, como também o inevitável colapso dessa estrutura do K-pop que a gente observa agora na quarta geração, indo para a quinta. Oi meus horrores! Sejam muito bem-vindos ao canal Gay Popper, cultura pop e geek sob um olhar colorido. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é o Boys Planet e a estrutura de exploração de jovens na indústria do K-pop. Aqui no canal Gay Popper nós temos vídeos a cada 2 semanas, às sextas-feiras, às 18 horas em ponto. Aqui no canal a gente aborda principalmente o K-pop, mas também jogos, séries e a cultura pop no geral, com muito estudo, muita reflexão e muita militância. Então desde já eu peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like para me dar o apoio, e compartilha esse vídeo com seus outros amigos que estão acompanhando o Boys Planet. Então, sem mais delongas, bora começar. Então, para começar esse embasamento de por que esses reality shows de competição para formar grupos de K-pop estão num processo de declínio e de inflação da estrutura do K-pop, que vai gerar um rompimento em algum momento, a gente tem que analisar vários fatores do que anda acontecendo no cenário do K-pop ultimamente, tanto em nível estrutural, né, quanto o social da situação, né, de o que nós estamos consumindo, o que nós estamos apoiando. Para começar, a gente tem um dado muito importante, que é o número de competidores do reality show. O Boys Planet consta com 95 competidores. Todos eles são trainees de empresas e temos alguns debutados também que nós iremos abordar mais pra frente. E são de diversas empresas, né, tanto da Coreia quanto globais. Nós temos trainees de empresas chinesas, japonesas. E a gente concorda que 95 é um número bem expressivo de participantes, né? Porém, a gente também sabe que, na verdade, isso é só uma fração, um fragmento da quantidade total de trainees que existem hoje em dia, né? A gente não tem números, né, realmente pra gente poder analisar
quantos trainees de fato existem hoje em dia nas empresas, mas a gente com certeza pode afirmar que tem muito mais que 95. Sinceramente, eu chutaria lá de 500 pra cima, no mínimo. Então, vamos supondo que tá ali na casa dos 500, 1000 trainees hoje em dia, ao redor ali da indústria, tanto do K-pop, quanto do J-pop, C-pop e todos os pops asiáticos, que hoje em dia seguem a mesma estrutura do K-pop. Mas então a gente já percebe que existe um número muito maior do que realmente a indústria consegue dar conta. Sejamos sinceros, né? Mesmo os 95 participantes do Boys Planet não tem garantia alguma de que, mesmo que eles não ganhem o programa, eles vão conseguir ter uma popularidade suficiente para no futuro conseguir debutar em algum grupo. E mesmo que eles consigam debutar, não tem garantia nenhuma de que esse grupo vai fazer sucesso, e sinceramente é muito mais provável que vai ser um grupo que não vai fazer grande sucesso por não ser de alguma empresa muito grande, porque a gente sabe que hoje em dia, se você não faz parte da Big Three, o seu sucesso é muito abaixo da média, comparado aos grupos da Big Three, que já fazem um sucesso imediato no momento que lançam, independente de se são bons ou não. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! E muito provavelmente então esse grupo vai ser meio flop, e do decorrer de alguns anos já vai estar desbandando por não conseguir manter os custos de gerenciar esse grupo, por conta de não estar fazendo o sucesso desejado para conseguir se promover. Então, desses 95 participantes, a gente vai ter 11 que vão debutar num grupo, que vai ser temporário, e mesmo esses 11 não tem garantia nenhuma de que após acabar o grupo temporário do Boys Planet, eles vão ter popularidade suficiente para debutar num grupo em seguida, que vai ser um grupo que vai crescer e vai conseguir se manter. A gente tem como exemplo um caso antigo, que foi o IOI, onde tiveram vários integrantes que fizeram super sucesso, e como por exemplo, depois foram pro grupo que era o Pristin, da Pledis, que foi um grupo super aguardado na época, e ele realmente estourou no início da carreira deles. As garotas fizeram bastante sucesso, e a Pledis simplesmente cagou pra elas e não gerenciou da forma adequada, e o grupo acabou simplesmente indo a desbande por conta do mau gerenciamento, né? E foi uma oportunidade totalmente perdida, destruiu o sonho daquelas meninas que tinham tudo para dar certo logo desde o início. Então, tanto os 11 ganhadores do Boys Planet, que não tem como saber ainda quem que vão ser, como os outros participantes, não tem nenhuma garantia de que, mesmo já estando aparecendo num programa de uma emissora super grande, não dá pra saber se eles realmente vão fazer o sucesso esperado pra no futuro continuar essa carreira como idol. E se nem eles têm essa garantia, imagina todos os outros trainees que hoje em dia estão nessas outras empresas, que a gente nem sabe o nome deles, não sabemos nada sobre eles, mas eles estão lá se esforçando hoje mesmo, estão lá treinando pra algum dia conseguir debutar em algum grupo, que pode muito bem simplesmente não fazer o sucesso esperado e depois de 2, 3 anos desbandar, né? A gente tá falando de um esforço de muitos anos, que a gente sabe que os treinos começam bem cedo, e eles podem simplesmente gastar anos da vida deles e não dar o retorno que eles esperavam, né? Gerando só uma frustração e uma mágoa que eles vão carregar pro resto da vida. Falando dessa questão da idade deles, esse é um outro fator muito importante nessa situação. A maioria deles é muito jovem. A gente tem vários trainees ali que estão nas faixas do 15 e 16 anos. Então eles são super jovens e já estão se expondo em uma das maiores emissoras da TV coreana, num programa que vai fazer eles serem julgados o tempo inteiro, tanto pelas suas habilidades, quanto principalmente pelas suas aparências. Que a gente sabe que a pressão estética lá na Coreia do Sul é muito forte, e ela começa desde bem cedo. Inclusive, né, a partir dos vídeos de introdução e das fancams que a gente já tem dos participantes, a gente percebe que tem muitos que ainda são menor de idade ou recém completaram 19 anos, que é a maioridade na Coreia, e já estão lá tentando pagar de sexy, pagar de sedutor, fazendo posezinha, arriscando ali um conceito um pouco mais sexy, tentando seduzir os telespectadores. E que, né, a gente sabe que a maior parte de quem assiste esses programas estão ali na faixa etária deles, né?
Porém, a gente sabe que tem também muitas pessoas mais velhas que consomem esses programas. Fica meio nebuloso, né, essa questão de termos menores de idade ali na TV, já tentando fazer ali os conceitos sexy, com algumas danças que talvez sejam um pouco mais inadequadas para a idade deles, né, digamos assim. E isso acaba entrando, então, na questão que é a adultificação desses adolescentes, né? Eles já estão ali nos 16 anos, já tentando pagar de adulto maduro, que é super sexy, já é sedutor, já ali consegue tá tendo relações com outras pessoas, e isso é um pouco problemático, né? A gente tem, como eu falei num dos vídeos anteriores, né, foi o caso do Joy Locke, que denunciou que essa questão de usar atores mais velhos nas séries acaba causando dismorfia corporal nos adolescentes. E a gente vê que é exatamente isso que tá acontecendo nessa situação, né? A gente tem adolescentes que estão tentando parecer mais velhos do que realmente são o tempo inteiro, né? Porque a gente vê que na mídia ali o que tá bombando hoje em dia é o conceito sexy no K-pop, então eles vão tentar ser sexys desde o início, né? Então, estão aqui com 15 anos fazendo coreografias mais sedutoras e coisa assim. A gente tem um caso bem bizarro ainda, que é de empresa grande mesmo, que é o caso do ENHYPEN, que lançou a música Fever há um tempo já, não vou lembrar agora quando que foi o lançamento da música, mas a letra da música fala claramente que eles estão ardendo de T maiúsculo, e na época que essa música foi lançada, ainda tinha integrantes que eram menores de idade. E além dessa letra super polêmica, a coreografia da música não contribuía nada pra passar uma mensagem bem amigável, né? Eu pessoalmente acho bem bizarro, né? E acho que a TV coreana tinha que dar uma repensada no que eles estão trazendo pra TV. Além da pressão estética, a gente tem também a pressão que se impõe quanto à habilidade, o talento desses participantes. No vídeo anterior mesmo, a gente estava falando sobre a competitividade no K-pop e de como se espera cada vez mais que os novos grupos sejam ainda mais talentosos, né? Que eles têm que debutar num nível muito maior do que os idols antigamente, que eles têm que debutar num nível de habilidades que já esteja compatível com idols que já tem um percurso de carreira para conseguir chamar a atenção, e a cada comeback esses grupos têm que ficar cada vez ainda mais incríveis para conseguir chamar a atenção e alavancar a carreira, né? Todo comeback eles têm que ter algum que seja ainda mais impressionante, porque, né, tem tantas pessoas nessa competição, que é o cenário musical do K-pop, que se eles não estão cada vez tentando ir além, aquilo lá simplesmente nunca vai ganhar a atenção que precisa. E para que esses trainees, já nos 15 anos, tenham essas habilidades super incríveis, não existe professor milagroso, não existe talento natural, não existe nada que justifique eles já terem essa habilidade, além de horas e horas e mais horas de treino. Então, para eles conseguirem ter essas habilidades já desde os 15 anos, eles precisam ter uma rotina de treinamento muito puxada, com muitas horas. Então a gente tem adolescentes que estão deixando de ter uma vida normal, saudável, interagindo com pessoas da mesma idade, se divertindo, explorando outras questões, porque eles ficam então presos dentro das salas de treinamento, treinando o tempo inteiro que eles têm disponível, né? É escola e treino. Eles abdicam tudo da vida deles para se dedicar ao treinamento, para que algum dia, talvez, esse treinamento consiga dar retorno, com eles debutando em algum grupo e fazendo o sucesso que eles tanto desejam. É muito incrível ver esses adolescentes com essas super habilidades, arrasando na dança, arrasando no vocal? É, mas a que custo que a gente tá tendo esses adolescentes com essas super habilidades? É o custo da saúde física e da saúde mental deles. E assim, gente, simplesmente não deveria precisar ter esse tipo de habilidade. Ser super incrível na dança deveria ser algo para os grupos mais experientes, né? Porque eles iam ter anos de carreira até chegar àquele ponto. Não faz sentido que a gente espere que grupos que recém começaram já tenham essas super habilidades, né? Nós deveríamos apoiar grupos com mais experiência de uma forma totalmente diferente que a gente apoia grupos mais novos. Inclusive, né, o ato de apoiar não deveria implicar de a gente exigir habilidades deles, né? Mas a gente sabe que, principalmente na Coreia do Sul, né, isso é de fato uma exigência que não é apenas das empresas, né? Não é uma exigência apenas do mercado invisível
que é essa estrutura que é o cenário do K-pop, né? Os próprios fãs realmente exigem que eles tenham essas habilidades, tanto de dança, quanto exigem a própria aparência física deles, né? Eles têm que ser lindos, têm que ser sexy, independente deles terem 15 anos ou 20 e poucos anos. Inclusive, né, nem pode cogitar começar uma carreira lá depois dos 20 anos, porque senão tu já é taxado de idoso, já é velho demais pra essa vida, né? Tu já é cancelado simplesmente por causa da tua idade, né? A gente tem casos assim também no cenário do K-pop. Antes da gente continuar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês, novamente, se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você tá gostando do vídeo até o momento, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta que também estão acompanhando o Boys Planet e ative o sininho para ficar por dentro das atualizações no canal. Lembrando que vídeos novos é uma vez a cada 2 semanas, então é bem importante você apertar o sininho para ficar por dentro quando lançar vídeo novo, certo? Então, bora lá para a conclusão. Então, a prova de que o K-pop é um cenário extremamente predatório, extremamente explorador e incerto, tá ali na própria presença de alguns participantes. Vou deixar aqui bem claro que esse vai ser um momento em que eu vou estar defendendo os meus faves, tá? Eu vou mostrar a injustiça que eles estão vivendo e vou, por favor, pedir pra quem tá assistindo dar apoio pra eles, porque eles precisam dessa chance, tá? Eles precisam tá arrasando e eu não vou aceitar, eu vou surtar se eles não tiverem no top 11 no final. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Lee Ho-taek, que muita gente já conhece, que ele é o Rui, que é líder do Pentagon, que é um grupo da Cube, que já tem anos de carreira. O Rui é o participante mais velho do Boys Planet, ele tá quase uns 30 anos. E ele, além de ser um vocalista muito incrível, ele também é um compositor fenomenal, é um dos melhores vocais e compositores da terceira geração. Isso não é minha opinião só não, tá? Isso são fatos. Aqui tem favoritismo, mas também tem realidade. E a participação dele no Boys Planet simplesmente chocou muita gente, porque ele é de um grupo que é consolidado. Eles até já chegaram a fazer World Tour, que inclusive passaram aqui pelo Brasil. Eu tenho foto com eles, inclusive. Mas quem acompanha o cenário do K-pop há um tempo sabe que a Cube, que é a empresa que gerencia o Pentagon, ela é péssima em administrar os próprios artistas e a gente já teve casos terríveis, né? A gente tem os casos como a Sujin do G-Idol, que foi vítima de acusações sobre bullying e só depois que ela foi expulsa do grupo foi comprovado que ela era inocente esse tempo todo e obviamente ela não voltou pro grupo depois disso. Como um caso muito emblemático que é o que tá preocupando o pessoal, que é o caso do CLC, onde a Yujin, que era do CLC, participou do Girls Planet e dentro dele ela revelou que o CLC tinha sido desbandado pela Cube sem nenhuma notificação a público. A gente ficou sabendo que o CLC tinha acabado por conta da Yujin, que revelou isso durante o programa. A Cube nunca se manifestou e, né, foram anos de maus tratos e má gerência com o grupo, pra depois simplesmente acabar com o grupo e nunca nem sequer se pronunciar sobre isso. Então tá todo mundo muito preocupado, porque o Rui recém voltou do exército e já tá participando de um programa desses, né? A gente acredita que é, sim, só pra ajudar a promover o grupo, mas a gente fica com o pé atrás, porque a Cube, além de ser péssima, né, tem esse histórico, a gente fica preocupado com o destino que o Pentagon tá tendo nesse momento, né, a gente espera que não seja tão horrível a situação, né, porque o Pentagon é um grupo bem consolidado, sim, né, mas, né, considerando que é a Cube, a gente tá agora com o pé atrás, mas o Lee Ho-taek é simplesmente incrível, ele é maravilhoso, né, além de ser uma pessoa incrível, ele é incrível nas habilidades vocais dele. Sinceramente, todos os trainees desse programa vão passar vergonha quando tiverem que cantar ao lado dele, tá? Porque ele vai simplesmente humilhar todo mundo, tá? Porque o vocal dele é fenomenal. E o segundo caso que eu preciso expor, eu preciso falar sobre isso, porque é uma coisa muito séria, é os participantes Changgi e Oh Sun-min, que sinceramente estão vivendo uma injustiça 1000 vezes pior do que o caso do Rui. O Woong e o Sun-min, que antes era conhecido como Jerome, eles já participaram do grupo Chuan, que também é um grupo que foi formado por reality show de sobrevivência, onde eles tiveram um pouco mais de 2 anos de carreira dentro do grupo, até então, simplesmente depois de um tempo, ser anunciado que eles tinham sido removidos do grupo por um suposto refinamento dos membros, né? Então o Woong, o Sun-min e o Min-soo foram removidos do grupo e deram lugar então para outros 3 novos membros. Mas qual que é a questão aqui, tá?
O Woong, ele era a face do grupo. Ele era o integrante mais carismático, mais incrível, acho que era o mais conhecido de todos os membros pela comunidade que não é só do fandom do T1, mas ele e o Sunmin e o Minsu também sempre foram muito alvos de ataques homofóbicos mesmo, por conta de que eles eram os 3 integrantes mais afeminados, né, que não performavam a heteronormatividade. Deixando bem claro, tá, aqui pra quem ainda for tonto e não conseguir processar direito, tá? Não ser heteronormativo não significa que a pessoa é gay, tá bom? Eles podem muito bem ser héteros que não performam a heteronormatividade, ou podem ser gays e por conta disso não performam a heteronormatividade, tá? Mas ninguém aqui tá querendo dizer ou insinuar ou afirmar a sexualidade de ninguém, tá? Porque tem muita gente que não consegue dissociar essas duas questões, tá? Mas eu não tô aqui afirmando sexualidade de ninguém, tá? Mas, querendo ou não, eles não performam heteronormatividade de nenhuma forma. E especificamente, esses 3 integrantes que não performam heteronormatividade saírem do grupo ao mesmo tempo para dar lugar para outros 3 novos membros. Não tenho nada contra eles, super espero que eles tenham sido bem aceitos pelo fandom. Eu sinceramente, depois disso que aconteceu, parei de acompanhar o T1, sabe? Não quero mais saber, porque sem o Woong e sem o Jerome, pra mim, não dá. Mas o fato desses 3 novos integrantes entrarem ao mesmo tempo, e eles serem 3 homens que performam a heteronormatividade, a gente não tem como não achar que tem alguma coisa aí. Não só isso, mas logo depois que teve essa troca de integrantes, os comebacks que tiveram logo em seguida, eles começaram ainda mais a querer forçar uma heteronormatividade nos conceitos, né? Eles tentam, através do clipe, através das músicas, tentar passar uma mensagem subliminar de que todo mundo ali é hétero. Então, né, tipo, já briguei muito na internet porque as pessoas estavam querendo dizer que não tem nenhuma confirmação, não tem nenhum anúncio oficial sobre isso, tá? Mas sinceramente, só quem é cego não vai ver. Eles literalmente foram expulsos do grupo por homofobia. A empresa não tava gostando, né, de que o T1 tinha ali um conceito que era mais sensual e mais masculino, e esses 3 não se encaixavam por conta de não performarem a heteronormatividade desejada, e eles foram simplesmente então trocados por novos integrantes que poderiam cumprir esse requisito da empresa. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. E como eu falei antes, gente, é um grupo que se formou a partir de um reality show de sobrevivência, sabe? Então não faz sentido eles terem escolhido por conta própria sair do grupo, sabe? Tipo, eles já sabem como é difícil ganhar um reality show de sobrevivência, sabe? Por que eles iriam então arriscar, escolher por conta própria sair do grupo, né? Porque a empresa deu a entender que também foi uma decisão deles, como integrantes do grupo, sair, né? Mas é muito difícil voltar, sabe? Então não faz sentido eles arriscarem de novo formar um novo grupo, sabe? Não bate. E é muito humilhante, né? No vídeo de introdução do Sunmin, ele fala que ele é trainee faz 2 anos. Né? Só que 2 anos é o tempo que ele estava como debutado num grupo. Ele não era trainee. Então eles 2 tiveram um rebaixamento de função, né? Eles já eram idols debutados e eles voltaram à posição de trainee. Né? Isso é simplesmente patético, é um absurdo, não faz sentido eles concordarem em voltar para essa realidade, né? Então tem coisa aí, sabe? Você, por favor, quem acompanha o T1 não pode achar que isso foi uma coisa normal, sabe? Tenho certeza que todo mundo ficou muito triste com a saída deles, mas não podem achar que a empresa tá boa das ideias nessa decisão, sabe? Tipo, independente de quais outros motivos além disso teve, é claro que foi um ataque homofóbico a esses 3 integrantes. E reforçando, isso é independente deles serem héteros ou não, tá? Não faz diferença qual a sexualidade deles, tá? Eles foram vítimas de homofobia de qualquer jeito. Mas os 2 são incríveis, tá? São pessoas maravilhosas, são muito habilidosos, tá? O Woong é simplesmente uma estrela, tá? E o Jerome é um xodozinho, tá? Por favor, deem uma oportunidade pra eles também. Então, pra concluir, né? A gente pode assistir esse reality? Podemos, né? Inclusive vou passar muita raiva. Tenho certeza que ali do meu top 11 vai se salvar metade no máximo. E a gente pode, com certeza, deve torcer pelos nossos faves. A gente tem que estar ali votando, tem que ali estar
tweetando tudo sobre, tentar dar apoio, né, ajudar nossos faves a ganhar o programa. Acho que tá tudo bem a gente fazer isso, mas a gente precisa ter a consciência de que isso que a gente tá assistindo, isso que a gente tá consumindo, é nada mais nada menos que uma glamorização num sistema exploratório de jovens e que não é nem um pouco saudável. Nem para os participantes que estão sofrendo uma pressão, tanto estética, quanto de habilidade, quanto comportamental. Né? Uma pressão de literalmente tudo nesse momento para tentar uma chance na sua carreira, né, para tentar alavancar a sua própria carreira, conseguir debutar. E nem para nós, né, que como consumidores disso, a gente tá contribuindo e tá apoiando que esse sistema exploratório, predatório e nada saudável continue se fomentando, continue progredindo desse mesmo jeito, e isso vai sim no futuro, aqui agora na 5ª geração que tá para começar. Dizem, né, que dá pra começar a 5ª geração do K-pop a qualquer momento. Isso aqui vai romper, tá? Vai falir, sabe? Não vai dar certo, tá? Isso tá ficando insustentável, tá? Os jovens não vão aguentar, tá? Isso vai quebrar. Não vai dar certo em algum momento. É o capitalismo, gente. Simplesmente o ciclo da indústria do K-pop é o mesmo ciclo da indústria capitalista como um todo, né? Tenho certeza que se o Marcos estivesse aqui, ele ia estar concordando comigo. Então entendam, né, que a gente tá contribuindo pro mantimento desse sistema, né, enquanto a gente tá apoiando isso. Né? E claro que a gente pode assistir, a gente pode curtir, a gente pode apoiar, né? Mas não vamos tratar isso como se fosse uma coisa super boa, super normal, super positiva, tá? A gente tá tendo coisas bem pesadas acontecendo nesse programa, tá? Então, reflitam. Então, o vídeo fica por aqui, tá? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre isso. Me contem também quais são os faves de vocês, qual que é o top 11 que vocês estão torcendo pra ganhar o programa, tá? Eu acho muito bom que o Rui, o Ung e o Jerome estejam no top 11 de vocês, tá? Se não tiver ainda, tá no momento de vocês removerem outros 3 e colocarem eles, tá? Eu não vou aceitar que o top 11 de vocês não tenha esses 3. Me sigam nas minhas redes sociais, eu sou @dudinha_mágico em todas elas. Um beijinho mágico e annyeong!